Em continuação ao curso de vibrações da UFABC, vamos hoje conversar sobre integração numérica das equações do movimento, usando o método das diferenças finitas centrais. As ideias começam com pegando uma variável x, conhecida num instante ti, e achando o valor dessa variável no instante ti mais 1, por meio da série de Taylor, né? Como vocês devem estar lembrados, pegamos o valor conhecido em ti, mais a derivada desse valor, dessa função em ti, multiplicado pela distância no tempo h, no intervalo de tempo, né? Ti mais 1 menos ti, mais meio desse intervalo ao quadrado vezes a derivada segunda calculada no instante atual ti. Vai por aí à frente, né, em série. Existe uma outra possibilidade, que é expandir em série de Taylor para trás. Quer dizer, você conhece o valor do deslocamento da variável x no instante ti e quer encontrar no instante anterior ti menos 1. As ideias são as mesmas, você pega o valor da variável em ti, menos a distância no tempo, o intervalo h, vezes a derivada primeira, né, a velocidade calculada em ti, mais meio do intervalo do tempo ΔT, né, o h ao quadrado, vezes a aceleração calculada em ti. A aceleração é a derivada segunda no tempo, né? Esses dois pontinhos é a derivada segunda no tempo. Esse pontinho único aqui é a derivada primeira, a velocidade. Se nós somarmos essas duas expansões, nós obtemos uma aproximação para a aceleração. E se nós subtrairmos essas duas expansões, nós conseguimos uma aproximação para a velocidade. Aqui é bem tranquilo de entender o que está acontecendo, né? Pegamos o valor no futuro, menos o valor no passado, dividido pela distância entre os dois, que é 2 vezes o intervalo, né? É uma aproximação para a derivada primeira. E a derivada segunda está escrita aqui também, né? O deslocamento no futuro, menos 2 vezes o deslocamento atual, mais o deslocamento no instante passado. Eu falei deslocamento porque é o que a gente geralmente trabalha em dinâmica, mas pode ser qualquer função x. Então, colocando lá na equação do movimento, que a gente já trabalhou muito, né, em 1 grau de liberdade, e vai trabalhar depois em vários graus de liberdade, nós vamos ter que a massa vezes a aceleração é o carregamento menos o coeficiente de amortecimento vezes a velocidade, menos o coeficiente de rigidez vezes o deslocamento. Colocando aqui aquelas aproximações de diferenças finitas, a gente recai num algoritmo aqui para se calcular o próximo passo no tempo. Basicamente, é uma matriz ou uma rigidez equivalente, K-chapéu, vezes o deslocamento que se quer encontrar no instante ti mais 1, né, no futuro, igual a um carregamento equivalente aqui, P-chapéu, no instante que estamos ti. Essa matriz ou essa rigidez equivalente K-chapéu é a massa dividido por h ao quadrado, né, o intervalo de tempo ao quadrado, mais o coeficiente de amortecimento dividido por 2 vezes o h.
E o pseudo-vetor de carregamento no instante presente em que estamos seria o valor do carregamento que conhecemos nesse instante, mais esses outros valores que vocês percebem que são função do valor de x conhecido no instante atual e do valor de x conhecido no instante anterior, ti menos 1. É claro que isso funciona quando nós temos esses dois valores, né? Acontece que no primeiro instante, né, quando nós estamos na origem, a gente só conhece o deslocamento e a velocidade nessa origem, né, x0 e x.0. Nós não temos os valores antes do zero. Então, o procedimento para inicialização do nosso processo, que é recomendado, é o que nós vamos ver agora. Nós vamos supor que a aceleração permanece constante ao longo do primeiro passo de tempo, ou seja, que a aceleração no instante t1 é igual à aceleração no instante t0. Foi mantida constante no intervalo. E essa aceleração no início é obtida pela equação do movimento, né? É a carga no instante zero, menos o amortecimento vezes a velocidade inicial, menos a rigidez vezes o deslocamento inicial, dividido por m. Quer dizer, isso aqui é simplesmente a aplicação dessa equação que está aqui, a equação do movimento. Tendo, então, essa aceleração no instante inicial, né, em zero, na origem, agora nós colocamos isso como sendo constante no intervalo e igual, então, à aceleração em T1. E, como a aceleração é constante no intervalo, a gente já conhece como se encontrar velocidade e deslocamento para um movimento uniformemente acelerado. Quer dizer, integrando essa igualdade aqui, nós temos a velocidade em TI, T1, e integrando novamente, nós temos o deslocamento em T1, né? Supondo, como já foi dito, que a aceleração é constante nesse primeiro intervalo. Então, vamos fazer um exemplo numérico para vermos, então, isso aí funcionando. Vamos partir do repouso, ou seja, x0 e x.0, deslocamento e velocidade inicial, zero. Vamos adotar aqui uma rigidez 375.000 Newton por metro, uma massa equivalente de 1.250 quilogramas. Nós já sabemos que dividindo K sobre M, tirando a raiz, nós temos a frequência de vibração não amortecida do nosso sistema, 17,32 radianos por segundo. Vamos aplicar uma força aqui com uma amplitude P0 de 15.000 newton. E a resposta estática, né, é o P0 dividido pela rigidez. Então, se a força for aplicada estaticamente, pela lei de Hooke, a gente tem que o deslocamento é igual à força dividido pela coeficiente de rigidez. Vamos fazer alguns estudos aqui. Vamos imaginar que essa força ela é aplicada durante um tempo de 0,4 segundos e que não tenhamos amortecimento, que se zero. Depois vamos, de novo, ter a força durando 0,4 segundos, mas vamos agora ter amortecimentos de 5%. Depois vamos deixar essa força permanentemente aplicada. E vamos pegar, então, os dois casos, né, de amortecimento zero e de amortecimento de 5%. Então, aqui nós temos uma resposta, né, para um pulso de força constante de duração 0,4 segundos com amortecimento zero. Então, aqui, olha, ele cresce, né,
E aqui termina o pulso de 0,4 segundos. Daqui para frente é uma vibração livre não amortecida. Então, aqui é uma senoide, né? E a amplitude é constante, porque não tem amortecimento. Esse mesmo problema com essa força, com uma duração de 0,4 segundos, só que agora com amortecimento, nós temos aqui esse pico durante a aplicação da carga e depois, quando ela termina, nós temos uma vibração livre agora amortecida. Então, a amplitude vai diminuindo, né, tendendo para um valor constante aqui, para um tempo muito grande. Vamos agora manter a carga durante o tempo todo, não vai ter aquela duração de 0,4. E com taxa de amortecimento zero. Então, o que que acontece? Nós temos uma resposta que é um cosseno que não amortece, porque não tem amortecimento. E como a força se mantém constante durante todo o tempo, a resposta ela nós já vimos isso analiticamente, vai ficar variando entre 0 e 2 vezes a resposta estática aqui, né? Que era 0,04 metros. Se mantivermos a força permanentemente, mas agora com amortecimento, nós agora temos uma resposta que vai amortecendo e tendendo aqui no limite para a resposta estática 0,04 metros. Então, a carga é aplicada instantaneamente, mas com o passar do tempo é como se eu tivesse essa carga aplicada estaticamente. Vamos ver um outro exemplo agora. Vamos pegar as mesmas propriedades, né, de rigidez, de massa, a mesma frequência, e agora aplicar uma carga de 1.500 newtons, só que agora essa carga vai ser variável senoidalmente no tempo, vai ser uma carga harmônica. E nós vamos forçar que ela esteja em ressonância com a estrutura. Estão vendo que a resposta estática é pela lei de Hooke, né? A força dividida pela rigidez. Como a força aqui é menor, a resposta é menor, 0,004 metros. E agora, então, a carga, como eu disse, ela é aplicada com uma frequência ômega maiúsculo 17 radianos, né? Que é muito próxima da frequência da estrutura. Então, ela está em condições de ressonância quase, né? Vamos admitir que o nosso amortecimento é zero. Então, o que que acontece? Partindo do repouso, os deslocamentos vão crescendo e vão crescendo indefinidamente, né? No infinito vai ser infinita a resposta. Então, quando uma carga está em ressonância com a estrutura, os deslocamentos tendem para o infinito, mas não é instantâneo, né? Dá para perceber que leva um tempo para crescer, né? Se eu colocar amortecimento, ela não cresce indefinidamente, né? Ela começa aqui em zero, no repouso, vai crescendo, mas atinge um valor máximo aqui, que não cresce mais do que isso, né? Esse valor máximo vai ser o deslocamento estático que nós tínhamos, vezes o coeficiente de amplificação dinâmica para este caso, né, de ressonância, né, beta igual a 1. Beta é a razão entre a frequência do carregamento ômega maiúsculo e a frequência da estrutura ômega minúsculo. Então, beta igual a 1 é ressonância. E nós sabemos lá do estudo das forças harmônicas que o coeficiente de amplificação dinâmico na ressonância é igual a 1 sobre 2 Qi. Então, isso aqui não vai para o infinito, né? Isso aqui tem um valor bem definido. Se o Qi é 5%, isso aqui vale 10, né? Então, a resposta tende para um valor que é 10 vezes o valor estático, né? O valor estático era 0,004 vezes 10 vai dar 0,04 metros. É grande, né?
em relação ao estático, mas não é infinito, né? Claro que quanto menor for o amortecimento, maior vai ser essa amplitude. E também eu estou supondo que a estrutura aguenta esses deslocamentos, né? Porque pode ser que para deslocamentos grandes como essa, ela sofra ruptura, plastificação, sei lá. Pode ter um problema que deixa de ser um comportamento elástico linear. Agora é treinar, né? Pegar essa teoria de diferenças finitas, programar ou em MATLAB, ou Excel, ou qualquer outro programa, linguagem que vocês preferirem, e experimentar vários tipos de carregamento, né, e várias propriedades mecânicas. Se for possível, né, se tiver disponível respostas analíticas fechadas, comparar, então, o resultado numérico com as respostas analíticas fechadas.